Bom dia, juvenis! A paz do Senhor! A paz do Senhor Jesus Cristo! Como vocês estão? Felizes? Felizes? Alegres? Alegres? Contentes com Jesus? Sim! Ou vocês estão exaustos, cansados, oprimidos, sobrecarregados? Vocês sabem sobre o que é a aula de hoje? Não Você sei. sabe sobre o que é a aula de hoje, Denise? Não sei. Vocês estão com uma revista nova, inclusive. Vocês estão com a revista A Queda e Redenção. E vocês não estão na aula dos juniores. Vocês não estão em outra aula. Vocês estão nas aulas dos juvenis. Do juvenil. Surpresa! Surpresa pra vocês! Nós estamos aqui. Eu sou o Abraão. Eu sou Denise. Ela é a Denise. E nós estamos aqui nessa aula maravilhosa, nesse dia sensacional que o Senhor nosso Deus reservou para nós. Hoje é o dia 3 de outubro. Essa é a primeira lição da nova revista de vocês, nesse trimestre que tem lições, o quê? Qual é a expectativa para essa lição, Denise? Muito conhecimento da parte do Senhor, muita sabedoria da parte do Senhor, através da palavra dele. Glória a Deus! E nessa primeira aula nós iremos falar sobre o quê, Denise? A gente vai falar hoje sobre a queda. A queda a história de todos nós, né? A queda do homem e da mulher. Não é isso? Isso, a gente vai falar sobre a queda. Exatamente. E nós já queremos começar essa aula que está muito legal. Essa aula tá sensacional. Essa aula tá o quê? Tá o quê? Extraordinária. Extraordinária. Sabe por quê? Porque essa aula ela tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem nada igual. Não tem filé mignon, não tem churrasco, não tem frutas, não tem banquete do diabo, não tem obra do adversário para nos enganar, não tem obra do adversário para nos iludir. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é eficaz e nós iremos estudar para a glória de Deus a palavra de Deus nessa manhã especial que Deus nos deu, não é verdade, Denise? Isso aí, é a palavra de Deus que nos tira toda a exaustão. É a palavra de Deus que nos traz paz. Exato. Exatamente. E eu quero começar essa aula já falando boas-vindas! Boas-vindas! Bem-vindo você, bem-vinda você visitante, você que está primeira vez assistindo as nossas aulas aqui da Marcas do Evangelho. Glória que a Deus. alegria. Você está feliz por eles estarem ali, Eu Denise? estou muito feliz com vocês. Volte sempre, traga mais gente. Como que eles trazem mais gente, Denise? Compartilha o like desse vídeo, deixa o joinha e é isso aí. Além disso, eles têm que fazer o quê? Comentar. Deixa os comentários aqui. Deixa os comentários, porque eles ajudam na propagação. Eles ajudam com que outras pessoas elas vejam o vídeo, elas sejam recomendadas e elas, com certeza, vão ser o quê? Agraciadas pela palavra de Deus. E você vai cumprir o ID do Senhor, né? Exato, olha aí, ó. Cumpriu no ID do Senhor direto do seu sofá. Direto do celular. Compartilhando o vídeo sentado no sofá. Opa, lembrei aqui do juvenil aqui, ó. Tá precisando ouvir falar sobre Jesus. Tá precisando, tá exausto, tá sobrecarregado, tá cansado. Muita matéria da faculdade, muito trabalho, noite sem dormir, né? Tá tão cansado, precisa ouvir falar de Jesus. Como que eu faço? Compartilhe o vídeo. Glória a Deus. Então, irmãos, vocês já fizeram isso, eu acredito. Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas todas. Para nós realmente é uma alegria nós estarmos aqui. Por quê? Porque é um presente maravilhoso que Deus nos deu. Mas nós já vamos começar com o texto áureo dessa manhã. Vamos lá, Denise. Qual Glória é o texto áureo, a Deus. Denise? Vamos lá. Abra aí a sua revista. Lição número 1. Amém? Amém. Vamos ler em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Que fala o quê? Diz bem junto. assim. Vamos ler junto. Então vamos lá. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu o seu marido. A seu marido. E ele comeu Com ela. com ela. Gênesis, Capítulo 3, versículo 6. É isso aí. Então, irmãos, esse foi o texto áureo.
O que você achou do textuário, Denise? Muito significativo para os nossos dias. Muito significativo para os nossos dias. Sabe as palavras. Tem uma sabedoria muito grande nessa frase. Vamos orar para nós começarmos a lição. Vamos orar. Glória meu a Deus. Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para a honra e glória do seu santo nome, falando da tua santa palavra, falando do seu santo amor, Pai. Eu peço agora que em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, toda barreira seja, Pai, das nossas vidas completamente destruídas, completamente apagadas, Pai. Que toda obra do adversário, que toda obra do inimigo das nossas almas, que não nos quer ver em comunhão com o Senhor, que não nos quer ver na tua luz, venha ser completamente dispersado, venha ser completamente apagado, destruído das nossas vidas, das vidas desses juvenis abençoados, que nenhuma distração, Pai, venha estar no coração deles, mas que eles possam ouvir de bom agrado a tua palavra, receber de bom grado a tua palavra, Pai, e principalmente ter as suas vidas transformadas, Aleluia, ter as suas vidas felizes, ter as suas vidas repletas do teu amor, que eles possam terminar essas lições, Pai, para a honra e glória do seu santo nome, sabendo que eles são amados do Senhor, que eles são pessoas que o Senhor se importa tanto, eles são pessoas que o Senhor buscou com tanto amor, com tanto carinho. Glória seja dada ao seu nome. Nos abençoa nessa aula. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus! Amém, aleluia! Glória a Deus. Denise, nós temos objetivos dessa aula, nós não temos? Nós temos. Quais são os 3 objetivos dessa aula, Denise? Ah, não sei. Conhecer, mostrar e reconhecer. Conhecer, mostrar e reconhecer. Conhecer o quê? Conhecermos a tragédia. Foi uma catástrofe. Quem já viu aí o Titanic? A catástrofe do Titanic. Quem já viu? Uma catástrofe mesmo. Todo mundo já Não viu. foi? Todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Mas o que é a queda do homem no Jardim do Éden comparado ao Titanic? Nada. Titanic não é absolutamente nada comparado à queda do homem. E nós vamos conhecer essa tragédia. A gente fala brincando, a gente fala rindo, mas foi realmente a maior tragédia de todas. Nós iremos conhecer. Nós iremos também mostrar o plano de livramento de Deus para a humanidade. Nós iremos mostrar esse plano. Por quê? Porque Deus ele tem um plano. E que plano, hein? De livramento. Não, é um plano sensacional. E que plano? E que plano? E nós iremos também reconhecer. Reconhecer o quê, Denise? O perigo em desobedecermos a Deus. Exato. Nós iremos reconhecer o perigo em desobedecermos a Deus. Glórias a Deus por essa lição. Vamos juntos conosco? Vamos juntos? Vamos juntos? Juntos? Denise, você vai ler a introdução. Vamos lá? Vamos ler a introdução. Vamos lá. A história da queda é a história de todos nós. Todos nós. É a narração do nosso fracasso enquanto raça humana. De como nossos mais antigos ancestrais, representando toda a humanidade, levantaram-se um dia contra Deus. Por ingratidão e ambição, eles caíram no engano da serpente. Talvez por isso, algumas igrejas prefiram não abordar tal assunto em seus púlpitos. Exato. Porque isso humilha o homem. Humilha. Este é um assunto de extrema importância. Por Muito isso, importante. vamos estudar nesse trimestre. Nós vamos estudar nesse trimestre esse assunto de extrema importância. Não existe um assunto mais importante do que nós sabermos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Glória a Deus. Denise, nós temos um quadro que fala sobre a queda. Você mencionou que os seres humanos foram extremamente ingratos e ambiciosos, não foi? Sim. Ingratos e ambiciosos. Então nós temos um quadro. Que quadro bonito. Eles estão vendo aí? Que bom que não estão vendo direito, porque a Amanda vai colocar um quadro mais bonito na tela. Vocês estão vendo o quadro que está sendo apresentado aí, que o mundo ele poderia ser dividido em antes da queda e depois da queda, que nós iremos carinhosamente chamar de AQ e DQ. Depois da queda e antes da queda. Eu irei ler antes da queda. A Denise vai ler o depois da queda. Depois da queda. Depois da queda, porque ela está usando a camisa de exausta. Ela está representando aqui a exaustão do pecado. A exaustão do pecado. E eu estou mostrando aqui, ó, um pássaro
Sim, nós somos como pássaros que escapou do cativeiro da morte. Nós estávamos presos, nós estávamos aprisionados na morte, mas pelo sangue de Jesus Cristo nós fomos livres, nós fomos libertos. Mas antes de vocês saberem sobre do que fomos libertos, nós vamos ver agora o antes da queda e o depois da queda. Né? Os seres humanos eles foram extremamente ingratos, eles foram extremamente ambiciosos. Hoje em dia é o que muito tem, não é? Sim, muita gente é ambiciosa, é ingrata. Uhum. E isso gera mais e mais queda. Cada vez mais o homem ele está caído. Num poço sem fundo, né? Num poço sem fundo. Vamos lá. Antes da queda, existia o amor verdadeiro. Depois da queda, a existência irresponsável. A existência de acusação irresponsável. Exato. A existência de uma acusação irresponsável. Antes da queda, havia uma vida sem medo. Depois da queda, uma vida com medo. Antes da queda, havia a comunhão com Deus. E essa comunhão ela era constante. Depois da queda, veio a fuga da presença de Deus. Antes da queda, havia uma vida com responsabilidades. Eles tinham responsabilidade, eles tinham trabalho, sabia? Só que esses trabalhos eram o quê? Sem sofrimento. E depois, como é que ficou? Exaustão, gente. Sofrimento. Cansaço, fadiga, suor, trabalho árduo. Muito trabalho. Todo mundo aí, ó, deve estar todo mundo morrendo de cansaço. Não, se você tiver assim, assista até o final que vocês vão ver o antídoto. O antídoto para a ingratidão e para a ambição. Antes da queda, eles tinham os olhos para Deus abertos e fechados ao pecado. E depois da queda, Denise? Eles tinham os olhos abertos para o pecado e fechados totalmente para Deus. Exatamente. E essa é uma história muito triste. Não é uma história legal. Não é. Não é. Vamos lá? Vamos começar o ponto 1, Denise. O ponto 1, a queda. A queda e história. Vamos lá. Vamos lá. Deus criou o homem e a mulher e colocou... Denise, calma aí. Antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Faz a pergunta. Deus agiu certo ao conceder o livre-arbítrio ao ser humano? Não, calma, antes de você responder, é que ela não sabe o que ela não sabe essa pergunta, né? Até parece. Mas antes dela responder, na verdade, quem vai responder é vocês! Não é eles que vão responder? Respondam aí no chat. Vão responder aí no chat. Qual vai ser o prêmio, Denise? Eles vão ganhar o prêmio? O primeiro que responder? Vão ganhar. Não vamos revelar o prêmio agora. Não vamos revelar qual é o prêmio agora, mas nós vamos fazer várias perguntas durante a aula. Aquele que primeiro responder, mas vai ter que responder como? De qualquer jeito? Não. Vai ter que responder como? Direito, Vai ter que responder direito, vai ter que responder justificando, vai ter que responder uma resposta completa. Claro, num tempo curto, né? Tá lá, final da aula, respondeu a primeira lá. O primeiro que responder vai ganhar um prêmio. Joinha, um prêmio sensacional. Vamos lá, Denise, vamos lá. Qual é a primeira pergunta? Eu vou perguntar pra você e você vai me responder aqui, tá? Depois de um tempo que eles vão ficar respondendo. Vamos lá. Deus agiu certo ao conceder o livre-arbítrio ao ser humano? E aí? Já responderam? Já responderam? Deus agiu certo ou não? Depois né, depois que nós lermos tudo, nós vamos responder, tá bom? A Denise vai responder, né? Ela é um crânio. Vamos lá, Denise. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, pois ele havia estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana em que não havia angústia, sofrimento ou morte. Entretanto, nossos mais antigos ancestrais precisavam provar que amavam a Deus suficientemente. E por isso, o Senhor plantou uma árvore proibida no paraíso, mas advertiu eles não poderiam comer daquele fruto. Entretanto, Adão e Eva comeram do fruto proibido e morreram espiritualmente. Numa fração de tempo, eles não eram mais os mesmos. Caíram desgraçadamente. Isso parece até um xingamento, né? Desgraçadamente. E realmente, só que desgraçadamente é sem graça, né? Sim. Perderam totalmente a graça. A comunhão com Deus. Perderam totalmente a comunhão com Deus. Por tal razão, a queda do homem pode ser considerado o fato mais dramático da história da humanidade. É por isso que ele me convidou para estar aqui. Por quê? Eu
Eu sou um pouco dramática, gente. Ela é muito dramática. Vamos lá. Canta um drama aí. Tan, tan, tan. Dá pra a Amanda colocar. Tan, tan, tan. Pois é, Denise, eu gostaria de fazer uma pergunta também, só que essa não vale. Eu acredito que eles estão lá respondendo uma pergunta inicial, né? Deus agiu certo ao conceder o livre-arbítrio ao ser humano? Mas também tem outra pergunta. Imagina que você tenha um superpoder de ser muito rápido. Tem um personagem que é o Flash, que ele é muito rápido, ele vai para os lugares muito rápido. Tem o Netuno, parece também, que é outro personagem que ele é muito, 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 muito rápido. Mas imagina que você tem um poder de teletransportar para qualquer lugar do universo e você vai ir muito rápido. Qual é a pessoa mais rápida a sair de um local para ir para outro? Qual é essa pessoa? Não sei. Qual foi na história a pessoa que viajou mais rápido na Forrest história? Gump? Oi? Forrest Gump? Não, Forrest Gump não. Forrest Gump só viveu correndo lá. Ninguém nem conhece o Forrest Gump. Não. Mas não foi ele, Denise. Sabe quem foi? E aí? Quem foi, Abraão? Quem foi? Adão e Eva. Numa fração de tempo, quando eles morderam... Denise... Não Só não... Não vai morder, né? Tudo bem. Não. Mas, numa fração de tempo, eles morderam... Quando eles comeram... Aí ninguém sabe, né? Será que foi uma manga? Algumas pessoas falam que foi uma maçã. Tem Será que foi um mamão? Acho que não foi um mamão. Com certeza, acho que não foi um mamão. Não. Na verdade, eu acho que foi um mamão, sim. Foi uma mão que pegou a fruta. Um mamão. Foi legal a piada? Não. Eu sei. Mas numa fração de tempo que eles comeram a fruta, numa fração de tempo, eles saíram da comunhão, da intimidade com Deus, para as mais profundas regiões do inferno. Eles saíram da presença gloriosa de Deus. Eles saíram da comunhão, da intimidade com aquele que o criou. E foi, infelizmente, para o local mais horroroso que eles poderiam estar. E que eles jamais foram criados para estar. Que é no local da desobediência. Né? Sim, é isso? sim. Vamos lá. O ponto definição. Vamos definir um pouquinho mais esse assunto, Denise. Vai lá. Definição. A queda marcou a ocasião do rompimento entre o homem e o Criador. O pecado desembarcou de vez no mundo. E por ele, toda a humanidade ficou comprometida. O pastor Cláudio Honor Andrade define a queda como o pecado cometido por Adão e Eva enquanto se achavam no paraíso. A queda é conhecida ainda como o pecado original e culpa federal por serem Adão e Eva, não somente os progenitores da raça, como também seus representantes. Seus representantes. Então nós temos aqui a pergunta: Deus agiu certo ao conceder o livre-arbítrio ao ser humano? E aí? Pode ler a resposta aqui, Denise? Pode ler. Não, pode você mesmo ler. Eu perguntei, você responde aí, irmão. Você quer crânio? Claro que sim, Deus. Vai lá. Deus tem todos os seus propósitos, né? Mas imagina Deus fazendo de nós como fantoches. Fantoches, robôs. Robôs. Né? Uhum. Imagina. Então ele agiu como? certo ao conceder o livre-arbítrio? Sim. É um requisito essencial para a existência de qualquer tipo de amor, Uhum. bondade Uhum. e alegria autêntica. Verdadeiros. De verdade. Exato. Mas pessoas humanas do pó da terra, mas, né? Ele criou nós para nós sermos iguais a ele. E isso é característica dele. O quê? O amor, a bondade, a alegria autêntica. Não uma alegria forçada, não uma alegria que é só para os outros ver, mas é uma alegria que realmente vem do coração, que brota do coração. Não é algo Denise? superficial, né? Não é aquela superficial. coisa assim, aquela máscara. Exato. Mas Deus quer que nós realmente tenhamos alegria nele, esperança Exato. nele, amor nele. Sim. E isso daí também não é você viver por aí sorrindo, que nem um boboca, não. Não. Porque a gente às vezes chora, às vezes Jesus falou, bem-aventurados que choram, enfim. Vamos para a próxima, Denise, porque o tempo ele é curto. Vamos lá. 2. A criatura contra o Criador. Outra pergunta, Denise. A rebelião de Adão e Eva foi razoável?
Vocês já responderam a primeira pergunta, com certeza. Agora respondam a segunda pergunta. A rebelião de Adão e Eva foi razoável? Foi razoável? Foi? Eles tinham motivo? Vamos lá, tinham motivo? Não sei. Posso ler o segundo ponto? Pode. Vamos lá, vamos deixar eles responder. Sim. Na história do Éden, 3 sentimentos são encontrados em Adão e Eva que os impeliram a cometer o pecado original. Ou seja, ainda sem pecado, eles se convenceram pela astúcia da serpente de 3 coisas muito sérias que ainda hoje são as causas das desobediências diárias constantes dos seres humanos. São eles referência a aspectos. São eles, a referência e os aspectos deles. Vamos ver quais são as referências e os aspectos deles. Dúvida e negação. Na verdade, aqui está como negação. Ó, negação e negação. Isso daqui está parecendo até Pedro, né? Que negou a Deus 3 vezes. Vamos lá, as 3 negações aí, ó. Vamos lá. Negaram a veracidade de Deus, negaram a bondade de Deus e negaram a superioridade de Deus, né? Eu vou ler a primeira aqui, ó. Negaram a veracidade de Deus. Deus tinha dito que no dia em que eles comessem do fruto proibido, morreriam. Mas Satanás, a antiga serpente, afirmou que Deus tinha mentido. Satanás falou que aquele que é a verdade estava falando mentira. Mas na verdade quem estava mentindo é o diabo, né? Ele é o pai da mentira. E nossos primeiros pais preferiram dar crédito à serpente. Em seus corações taxaram Deus como mentiroso. Essa estratégia do mal de questionar a veracidade de Deus, ela é bastante usual, ou seja, ela ainda está muito utilizada hoje em dia. Ele tentou o próprio Jesus no deserto, o próprio Filho de Deus no deserto, com o mesmo argumento. Ora, Deus havia falado no Rio Jordão que Jesus era o Filho amado. Vocês sabem a história. Deus, ele bradou do alto céus, Denise. Imagina você sendo batizado e Deus bradar: "Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o." Deus tinha acabado de falar isso para Jesus no Rio Jordão. E não tinha nem passado muito tempo, só 40 dias, porque ele acabou de ser batizado e foi para o deserto. E logo após isso, o diabo já estava lá, ó, em que ele tinha prazer. Porém, na tentação, 40 dias depois, o diabo quis colocar em dúvida essa afirmação de Deus, chamando Deus de mentiroso. Ele desafiou Jesus 2 vezes, dizendo: "Se você é o Filho de Deus." O Senhor Jesus venceu a prova da tentação, pois confiava no caráter de Deus, diferentemente de Adão e Eva. É lamentável quando os homens não creem na palavra de Deus. É lamentável, é digno de lamento, é digno de choro, não é? Inclusive, a resposta da pergunta que eu fiz está em Lamentações, tá? Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 39. Lê a negação da bondade de Deus, Denise. Na hora da tentação, a serpente convenceu Eva de que a desobediência, além de não acarretar a morte, traria uma bênção. Quanta negação! Pelo argumento do inimigo, Deus proibiu que eles comessem do fruto. Não porque os amasse, mas para negar-lhes mais conhecimento e assim privar-lhes de um maior bem-estar e riqueza. A serpente estava sugerindo que com a desobediência, eles entrariam no verdadeiro paraíso. Ora, Adão e Eva tinham tudo à disposição no Éden, mas foram convencidos de que possuíam de menos. Insatisfeitos, eles pensavam que precisavam de mais coisas. Para eles, naquele momento, desobedecer a Deus era a única chance de serem completos, realizados ou mesmo felizes. O fruto proibido tornou-se assim desejável e todos os outros que eram permitidos, desprezíveis. Desprezíveis. Uma inversão mortal de valores. Ah, se eles tivessem atentado para as consequências daquela conduta. Ah, se eles tivessem tido naquele momento uma visão de Caim, matando Abel, certamente o desfecho seria outro. Se tivesse já visto Jesus sendo crucificado, né? Logo em seguida, um homem faz poesia. Antes estava fazendo poesia para Eva, né, a sua esposa. E depois um homem já estava fazendo poesia porque ele estava matando
Um menino porque o feriu e o outro porque o xingou. Por motivos banais, por motivos completamente... E hoje em dia, é diferente? O que nós temos visto hoje em dia, Denise? Não As é pessoas diferente. em relação ao pecado. Não é diferente. Tudo que é pecado é bom, né? Tudo Aos nossos olhos. Sim. Não é desprezível. Mas as coisas que Deus tem pra nós, às vezes a gente despreza. Na maioria das vezes a gente Por exemplo, despreza. fruta. Ninguém gosta de comer fruta. Todo mundo, ninguém gosta de comer vegetais, verduras. Todo mundo só gosta de fast food, um hambúrguer, uma pizza, né? Sim. Pois é, exatamente. Então, o que você acha sobre esse ponto, Denise? Eu acho que é um ponto muito importante pra gente prestar bastante atenção e aplicar isso no nosso dia a dia. Será que nós temos negado a Deus nesses pontos, Denise? Pois é, a gente tem que prestar atenção nisso. Será que a gente está desprezando as coisas de Deus? Ou nós E temos tendo prazer no que não é de Deus para as nossas vidas, né? Sim, verdade. Vamos pro terceiro. Negaram a superioridade divina. Pode ler de novo, Denise, é porque você lê melhor do que eu. Vai lá. Não. Eu gosto porque eu fico só afirmando que ela lê. Ela fala, é muito bom. Vai lá, Denise. Por fim, o inimigo utilizou um último ardil para conseguir seu intento, a queda. Ele convenceu Adão e Eva de que poderiam ser iguais a Deus. O antigo sentimento que fez o diabo pecar e ser precipitado do céu. Também estava no primeiro casal e foi decisivo no momento da queda. Adão e Eva haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eles possuíam a essência do Criador e não precisavam de mais nada. Deus deu a eles uma extraordinária capacidade intelectual, mas não todo o conhecimento. Aliás, até hoje conhecemos apenas em parte. O Senhor queria poupá-los de tudo isso que hoje se vê no mundo: angústia, sofrimento e morte. Em busca exaustão. Em busca dessa igualdade com o Criador, Adão e Eva embarcaram em uma rebelião contra a autoridade exclusiva de Deus. Acharam que não teriam que prestar conta alguma ao Eterno, mas estavam enganados. Logo descobriram isso e todos os seus descendentes também. Todos, inclusive nós somos filhos de Adão e Eva. Assim, eu vejo sobre o contentamento, né? Uhum. Sobre a gente se contentar com o que a gente tem da parte de Deus. E assim, Deus dá tudo de bom e do melhor pra gente, e às vezes a gente tá sempre querendo mais naquela insatisfação. E foi exatamente dessa falta de contentamento que veio a queda, né? Não se contentar com o que Deus tinha dado. Né? Deus, ele oferece tanto, ele deu o seu... Não, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Deus, a coisa mais preciosa, né, hoje em dia para nós é Jesus Cristo. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos e às vezes nós desprezamos Ele. Sim. Né? Às vezes nós falamos que a palavra de Deus é desprezível. Né? Isso está escrito em Malaquias, inclusive. Ah, que fadiga e cansaço. A pessoa ela não tem prazer em ler a Bíblia diariamente. Nós temos a nossa Bíblia devocional, né? Mas quantos de nós, nossa, de novo eu vou ter que ler aqui. Ou às vezes nem ler, né? Infelizmente. Isso daí não é um motivo de nós estarmos despreocupados como eles, mas um motivo de nós estarmos atentos, vigilantes. E vigilantes também tá vocês, porque quem respondeu a primeira pergunta? Quem será que foi, Denise? Não sei. E qual é a resposta? Qual é a resposta? Vamos lá. A rebelião de Adão e Eva foi razoável? Foi razoável? Não. O homem, ser humano, procura se eximir da responsabilidade e colocar culpa no pecado. Exato. Então, foi razoável? Foi razoável? Não, não foi razoável. Vamos ler Lamentações 3,39. O que diz Lamentações 3,39? Muitas pessoas, às vezes, falam bem assim, como eu sofro, como eu sou uma pessoa que sofre. Olha, e começa a reclamar, uma pessoa que vive murmurando, uma pessoa que vive se queixando. Mas olha o que está escrito em Lamentações 3,39. De que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa? Do que tem que se queixar? Vai lá, continua. Queixe-se cada um dos seus pecados. A palavra de Deus perguntando, do que você está se preocupando? Por que você está se queixando? Qual é a sua murmuração?
Qual é o motivo de você ficar preocupado, você ficar se questionando, você ficar se lamentando? Né? Qual é o motivo? E ele mesmo responde. Qual é a resposta, Denise? Queixe-se cada um dos seus pecados. Dos seus pecados. Como é que deveríamos viver, Denise? Esquadrinhando aqui os nossos caminhos. Exato. Vendo por onde a gente tem andado. E principalmente o quê? Nos voltando para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia pela sua palavra que nos instrui, né? Espero que vocês tenham respondido aí certo. A rebelião de Adão e Eva não foi nada razoável, tá? E vocês também. Não é razoável se questionar, se rebeliar contra a vontade soberana de Deus. Às vezes nós não entendemos, Denise, às vezes nós não entendemos o porquê que nós não temos um emprego, às vezes nós não entendemos porquê que nós não temos a pessoa dos nossos sonhos, a mulher mais bonita do Brasil ao nosso lado. Né? Às vezes nós... falando disso. Eu acredito que você tá falando disso. Vamos lá. Mas às vezes a gente questiona, às vezes nós realmente, Senhor, minha barriga tá aqui, Jesus lá, né, na provação, aí chega o diabo, se tu és filho de Deus, transforma esses pães, né, faz com que as pedras se transformem em pão. Mas se Deus, às vezes, ele não... Abraão, a história de Abraão com 90 anos, 99 anos, ainda não tinha o seu filho da promessa. Então, não questione os seus pecados. Vamos para o terceiro ponto. Pergunta, por que o pecado de Adão gerou a morte no mundo? E esse é o terceiro ponto. Como ser condenado por um pecado cometido por outra pessoa? Essa tá fácil. Por que o pecado de Adão gerou a morte no mundo? A pergunta tá fácil? Tá fácil. Ok. Mas vamos ler o terceiro ponto. Vai lá, vamos ver lê se tá aí. fácil mesmo. Tá bom, então lê. Você tá cansado de ler, mas vamos lá. O drama do Éden repercute até os nossos dias. Não se trata de um conto de ficção ou de um mito. Foi real, envolvendo pessoas reais com problemas reais. Adão e Eva realmente existiram. A fruta realmente existiu. Tem um monte de gente que fala um monte de coisas aí, um monte de abobrinha. Era uma fruta. Não importa o que era. Pode ser uma uva, pode ser o que for. A essência da questão é que eles não podiam comer. E o que diz a Bíblia, na Epístola de Romanos, é o que diz a Bíblia. Na Epístola de Romanos 5, 12 e 21, Paulo informa que por causa do pecado de Adão e Eva, todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas isso de fato foi justo? Por que condenar todas as pessoas por causa de uma única desobediência? A questão é que Adão e Eva eram os representantes da raça humana. Eles deram legalidade ao pecado, o que trouxe a corrupção de todo o gênero humano. Seus descendentes, ou seja, nós, eu e você, vocês que estão assistindo, somos descendentes. Foi como colocar numa receita de bolo um ingrediente apodrecido. Né? Vocês sabem que se colocar veneno um pequeno de veneno, mata tudo. Todo o bolo ficou afetado. Assim, o pecado de Adão e Eva abriu a porta para o mal dentro do gênero humano. Se isso foi justo? É até a pergunta, né? Como ser condenado por um pecado cometido por outra pessoa? E a pergunta foi, por que o pecado de Adão gerou a morte ao mundo? Isso foi justo? Sim, a decisão de Deus foi justa e boa. O representante fisiológico, moral e espiritual da raça humana se corrompeu e, por isso, todo o gênero sofreu o dano. Por outro lado, o padrão da justiça de Deus excede e muito o nosso padrão. Nosso raciocínio finito não pode compreender a mente infinita do Criador, nem seus princípios, nem seus pensamentos ou seus caminhos. Porque está escrito em Isaías que os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos. Glórias a Deus, né? Glória Aleluia. Deus. Aleluia. E a resposta, Denise, por que o pecado de Adão gerou a morte no mundo? Eu falei que tava fácil essa. Por quê? Porque eles eram representantes da raça humana naquele tempo. Eles eram os representantes da raça humana. Você sabia que teve pessoas que pecou menos do que Adão? Inclusive, a nossa leitura está escrita, a nossa leitura bíblica em Carácia, eu não falei no começo, está escrito em Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. E está escrito que a morte, ela veio até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, porque eles eram os representantes da raça humana. E Deus, ele é justo. Amém? Vamos para o quarto. Um peso e uma medida. Você.
Vamos lá, um peso e uma medida. Primeiro, o que é um peso e uma medida? E aí? Você sabe? Uma dimensão. Você sabe o que é um peso e uma medida? Um peso e uma medida é uma balança. É porque antigamente as balanças elas eram utilizadas um peso, por exemplo. Isso daqui é 1 quilo. Vamos colocar, não é 1 quilo, mas imagina que aqui tem 1 quilo. E aqui eles colocavam outra coisa. Quando chegasse a 1 quilo, ele ficava no meio. Enquanto não tivesse 1 quilo do outro lado, vamos colocar assim. Qual é mais pesado? Esse daqui. Então o que vai acontecer numa balança? Isso daqui vai para baixo, não é? Não, vai ser do contrário. O mais pesado vai para baixo e o mais leve sobe para cima. Então, para equilibrar, é só se você pegasse uma outra fruta do mesmo peso. Então, a semelhança não iria o mais pesado, iria se equilibrar. Então, quer dizer justiça. Por isso até que o símbolo de justiça ela é uma balança. Não sei se vocês já viram o símbolo de uma justiça. É uma espada na mão e uma balança, simbolizando justiça, um peso e uma medida. Se ficar no meio, tá justo. Se passar, a espada traz justiça. Então, o quarto ponto é um peso e uma medida. Mas antes de você ler, Denise, nós esquecemos de uma coisa. A última pergunta? A última pergunta. Vamos para a última pergunta? Qual é? Vamos lá. Deus foi justo ao dar de graça a salvação por intermédio do sacrifício pessoal de Jesus? Deus foi justo ao dar de graça a salvação por intermédio do sacrifício de Jesus? O sacrifício pessoal dele, hein? Vamos lá? A boa notícia é que Deus usou a mesma regra para salvar a humanidade. Como Deus, Senhor, é sábio. Está escrito, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Glória a Deus. Em Romanos 5,18. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Ele utilizou uma regra desfavorável para nos abençoar e salvar. O Senhor sacrificou um animal cobrindo o pecado de Adão e Eva, o que apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Se com Adão o pecado teve acesso à humanidade, com Jesus a salvação foi outorgada. O que é outorgado? O peso e uma medida. Um peso e uma medida. Mas o que é outorgado? Foi garantida! Foi sentenciada, foi lavrada. Glória né? a Deus. Ele fala que ele pegou e despojou todos os nossos inimigos. Né? E questiona, tem até um versículo que fala: onde está o inferno, seu aguilhão? Onde está a morte? Por quê? Porque Deus ele tem a chave do quê, Denise? Na mão. Do inferno. E da morte também. Da morte também. Então, pelo ato de justiça de Deus, por aquele ato maravilhoso, glória a Deus, glória aleluia. A Deus. Nós hoje somos o quê? Livres. Nós somos livres. Da exaustão. Nós somos livres da exaustão, nós somos livres do sofrimento. Do cansaço, mas da principalmente fadiga, do quê? Do pecado. Nós somos livres do pecado. Nós não somos mais escravos. Não mais escravos. Nós não somos mais escravos dos nossos medos, das nossas angústias, das aflições, porque nós podemos descansar em Cristo Jesus. Glória a Deus, exatamente. Na tentativa deles serem livres, né, de se tornar melhor do que Deus, eles se tornaram escravos, como passarinhos presos. Mas Cristo os libertou. E se Cristo nos libertar, o que também nós seremos, Denise? Se Cristo verdadeiramente nos libertar, se Jesus Cristo realmente libertar você, libertar eu, libertar você, o que nós seremos? Nós seremos livres. Verdadeiramente livres, livres do pecado. Então, se tem alguém ainda preso no pecado, ainda não teve um encontro com Cristo. Não é verdade, Denise? Ainda está aprisionado, ainda está preso. Ainda está preso. Mas Cristo, ele fala para você nessa manhã: olha para mim. Jesus Cristo, ele fala para você nessa manhã: olha para o meu trabalho na cruz do Calvário. Olha para aquilo que eu fiz na cruz do Calvário, né? Não é verdade? E Deus, ele foi justo ao dar de graça a salvação por intermédio do sacrifício pessoal de Jesus? E aí? Deus, ele é justo, gente. Justo. Santo e Senhor. Glória a Deus. Ele nos amou de uma tal maneira. De uma tal maneira, de um modo tão gracioso, que por um ato de justiça trouxe graça. Foi um ato que eles fizeram lá na cruz. E um ato também de Cristo. Lá na cruz não, foi pelo contrário. Um ato lá no jardim nos trouxe a morte, né?
num local tranquilo, no conforto do sofá, vamos colocar assim. No paraíso, né? No paraíso. Eles trouxeram a morte. Mas Cristo, no deserto, no sofrimento, na cruz do Calvário, o ato de justiça dele ali, nos trouxe o quê? Vida. E vida com abundância. Vida com abundância, para todo sempre, Denise. Nós vamos... Para sempre com esses abençoados e abençoadas do Senhor Jesus Cristo, que eu creio em nome de Jesus são pessoas livres. E se não são, Deus está te dando uma oportunidade de você olhar para esse ato tão gracioso que foi o sacrifício suficiente de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia! Vamos louvar. E isso é motivo de vocês estarem tão alegres. É motivo de vocês jogarem para fora essa exaustão, essa tristeza, essa depressão, essa angústia. Sim. Eu sei que não basta você simplesmente falar bem assim, eu vou ficar alegre. Não funciona assim. Vou ficar alegre aqui. Não. É o motivo de você orar e pedir o Espírito Santo para se revelar a você. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque agora nós vamos falar de uma coisa muito importante também, Denise. Quem tem o coração grato, ele faz algo. Você sabe o que, Denise? Oferta? Aham. Oferta, ele oferta e nós estamos aqui com os nossos meios de ofertar. Quem quiser pode estar ofertando, oferte com alegria, faça com amor para a casa do Senhor, entregue aquilo que você tem de melhor, que são os seus recursos. Se vocês estão sendo abençoados com recursos espirituais, vocês podem estar contribuindo com recursos materiais. Tem aqui o PicPay, o Pix, também tem a nossa conta bancária. Você também pode estar vindo na Marcas do Evangelho e trazendo na secretaria, na tesouraria, a sua oferta. Exatamente! E faz ou não faz a diferença, Denise? Faz muita diferença nas nossas vidas. Com certeza, com certeza. Faz muita diferença, com certeza. Muito obrigado você que oferta, que Deus te abençoe grandemente. Se você não teve condição de ofertar, eu vou orar para Deus te dar condições de você ter oferta. Não é verdade, Denise? É. Deus abrir as portas aí, né? Às vezes tem pessoas que só são estudantes, né? Vocês, eu acho que só são estudantes, né? Mas Deus vai abrir as portas aí para vocês vão ter um trabalho aí, em nome de Jesus Cristo. Nós temos experimentados a bondade de Deus, né? Aqui na nossa igreja temos vários testemunhos de irmãos que são super abençoados por Deus. Glória a Deus por isso, né? Exatamente. Denise, vamos lá para concluir? Vamos, para concluir. Você quer eu concluir? Pode concluir, vai. Quer que eu conclua? Conclui. Tá. No final da década de 1960, havia uma música que dizia: eu digo não ao não. Eu digo, é proibido proibir. Esse pensamento libertino embalou e embala gerações. Com consequências o quê, Denise? Desastrosas. Uma calamidade. É uma calamidade. É uma calamidade, é um horror, é um desastre. O que nós temos visto nas nossas ruas é consequência daquilo que aconteceu lá atrás, lá quando eles desobedeceram. Quem diria que um pequeno ato de comer uma fruta abriria uns desastres? É como abrir uma caixa de Pandora, né? Abriria um desastre como tem sido. Olha, é só observar o caso de Adão e Eva, que sofreram uma perda irreparável porque disseram não ao não de Deus. E nós, como agimos cotidianamente quando Deus nos proíbe algo? Como nós temos agido? Deus nos proíbe, como nós temos agido? Nós temos reagido como? Interessante que Deus não explicou por qual motivo eles não deveriam comer, apenas proibiu. E isso era para ser o suficiente. O fato é que pecar é dizer não ao não de Deus. E isso representa uma grande contradição entre o que nos tornamos e aquilo para o qual fomos criados. Nós fomos criados para nós sermos a imagem e semelhança do nosso Criador. A partir do momento que nós nos pecamos, nós temos a morte em nós. E essa morte é tudo que Deus não é. Deus, ele é vida. Então, fuja do pecado. O pecado, ele é o que mais pode te destruir. O pecado, ele é aquilo que pode te matar. O pecado é aquilo que pode te distanciar de Deus. E o pecado, às vezes, está nas pequenas coisas. Na falta de leitura da Bíblia, na falta de oração, na falta de ida à igreja, na falta de gratidão. Mas também está em coisas maiores, como a mentira, a prostituição. Mais o que, Denise? A fornicação. A fornicação. Mas uma coisa interessante aí é que... A fofoca.
eu me lembrei de uma palavra do pastor, que ele disse bem assim, a segunda palavra mais poderosa do que o nome de Jesus Cristo é o não. É saber dizer não para os lugares. É saber dizer não para certas amizades. Sim. Mesmo que pareça ser muito legal. Nossa, mas essa pessoa é tão legal. Mas é atrativo. Esse lugar é tão bonito, esse lugar Olha é tão legal. Olha que fruta bonita. Não necessariamente, né? Se fosse um hambúrguer daqui. Tô brincando. Ah, meu Deus, eu amo maçã. Mas é saber dizer não para as coisas que te afastam de Deus. É saber dizer não para aquilo que Deus não quer para sua vida. Não quer. Deus, ele não quer a morte para você. Você deve entender isso. Deus, ele quer que você tenha vida. E como você pode ter vida? Em Romanos, no capítulo 14, verso 17, está falando algo muito interessante. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia! Isso é o que Deus quer para nossas vidas. Então que nós busquemos o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos concede esses dons maravilhosos, esses presentes tão abençoados que as pessoas tanto procuram, né? As pessoas procuram tanto a paz, ela procura tanto o amor, a alegria, mas ela só encontra isso em Deus. Às vezes ela procura isso nas drogas, às vezes ela procura em tantos lugares que o inimigo coloca como tendo ali. Mas aquilo não vai estar, a alegria não vai estar ali, a alegria vai estar só no Espírito Santo. Então que nós busquemos a Deus. Como, Denise? Como através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra. Exato, mas como? Tem vários jeitos. Tem vários jeitos? Jesus está aqui e... Denise, aqueles que são cansados e oprimidos, sobrecarregados, o que eles têm que fazer? Vim até a Cristo, que Ele vai os aliviar, né? Exaustão. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você deve ir a Cristo. Você realmente tem que procurar. A Bíblia fala que procurar-me-ei e me encontrarei, se me procurares de todo o vosso coração. Agora não mais exausta. Lançai sobre mim agora como um pássaro livre. O pecado. Exato. E em João 16:8 está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Que nós possamos buscar a Deus verdadeiramente, porque quando ele vir, ele vai convencer todo mundo de todas essas coisas maravilhosas que nós aprendemos nessa lição abençoada que Deus nos ofertou gratuitamente para a glória de Deus. Amém? Denise, o que você achou da aula? Muito bacana, gente. O que você acha que eles acharam? Você acha que eles gostaram? Eles responderam certas perguntas? Será que eles gostaram da gente dando aula aqui? Não sei. Não faço ideia. Que Deus abençoe a sua vida. A Amém. Palavra de Deus foi anunciada. Eu sei que a gente tem um jeito meio estranho de falar, porque a gente é da roça. Mas que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Ela realmente é da roça. Grandes revelações. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E o prêmio, Denise? Qual é o prêmio? Essa manga, logo mais à noite. Não. A gente vai dar um bombom da Laís e do Josué, claro. É? Qual seria o outro prêmio? Você acha que eu iria dar uma manga? Um mamão podre? Uma mamão. Não sei se hoje à noite ainda vai estar pronto. Vai estar pronto não, vai estar bom ainda para se comer. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Aquele que primeiro respondeu vai ganhar. Procure o Josué e a Laís hoje no culto à noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Glória Denise, a Deus. quer fazer a oração para nós encerrarmos? Pode orar. Grande Deus, Senhor e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por tua grande bondade para conosco. Nós te damos graça, nós te damos louvores e honras pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pelo tanto que o Senhor nos amou, o tanto que o Senhor olha para nós não com um olhar, Pai, de juízo, não com o olhar de quem quer nos condenar, não, Pai, mas o Senhor nos olha como um pai olha para um filho que ele ama tanto, Senhor. O Senhor olha para cada um desses juniores, Senhor, e o Senhor quer que eles se libertem dos pecados deles. O Senhor quer que eles saiam das amarras que têm aprisionado a vida deles. O Senhor quer que eles olhem para Cristo e não para as coisas deste mundo que são passageiras. Que o Senhor, Pai, venha nos iluminar os nossos olhos para nós contemplarmos a beleza que há em Cristo Jesus. Que nós possamos ver o quanto que Jesus Cristo é maravilhoso, o quanto que a cruz do Calvário é o nosso maior bem, é o nosso maior valor, Pai.
Que o Senhor venha nos libertar em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do seu santo nome neste exato momento. Que toda depressão, que toda angústia, que todo mal venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que todo pensamento contrário venha ser derrubado para a glória de Deus. Que somente a tua paz venha sobre nós. Que o teu Santo Espírito venha habitar em nós de forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos dê da tua paz. Que o Senhor venha sobre nós. Que possamos te buscar verdadeiramente de todo o coração. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço por tudo. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Um grande abraço, um grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.